Deus tem falado comigo muito claramente sobre esse tempo que nós precisamos mergulhar na Bíblia. Numa época onde há tantas mensagens que muito mais mexem com o nosso ego, com as nossas emoções. E é engraçado que de geração em geração, se você estudar, sempre houveram movimentos humanistas que colocam o homem no centro, que colocam a vontade do ser humano no centro. Mas eu estou aqui para te dizer, e você que é do Pink Power sabe muito bem que eu ensino isso, que Jesus é o centro, Jesus é tudo sobre Ele. Nós existimos para o louvor da glória do Senhor. Então eu entendo que nós precisamos ser essas mulheres com a espada na mão. Cadê a sua espada? Levanta aí. Minha querida, levanta a tua espada aí, deixa ela levantada, porque é uma mulher com essa espada na mão que vai vencer as artimanhas do inimigo nessa geração, que vai se levantar como coluna na sua casa e nessa geração. Somos nós essas mulheres de espadas. A palavra de Deus diz que ela é espada afiada, a ponto de discernir juntas e medulas, separar alma e espírito. E eu entendo que quando nós temos uma vida construída na rocha, que é a palavra, é a própria presença de Jesus, nós nos tornamos mulheres inabaláveis. E eu não quero ver uma geração de mulheres mimizentas. Você conhece alguma mulher mimizenta? Aqui não tem nenhuma, né? Glória a Jesus. Uma hora eu quero muito Deus, eu quero a vontade de Deus. No momento seguinte, será que Deus tem algum propósito para mim? Gente, a gente já superou isso. Nós já estamos no ponto onde a gente sabe que Deus tem um propósito para nós e nós não abrimos mão dele por nada. Nós não somos mulheres que retrocedem. Nós somos essas mulheres que são firmadas sobre essa rocha. E a palavra nos fala em Hebreus 4 sobre que em tempos de tribulação, em tempos de crises e tempestades, as coisas abaláveis serão abaladas, mas aquelas que estão firmadas na rocha permanecem eternamente. E o chamado do Senhor para nós é esse, é sermos essas mulheres preparadas para firmar estacas. Deus tem falado muito comigo sobre as mulheres das tendas. Meu Deus. E eu vou confessar para vocês que para mim, que sou uma mulher sempre resolvida, independente, não foi fácil esse processo de entender o meu papel como mulher na tenda, como mulher na minha casa, como mulher que preciso ser essa que vou lançar os meus filhos, que vou cercar o meu marido e proteger o meu marido. Quantas mulheres casadas estão aqui? Alguns anos atrás, no meu primeiro ano de casamento, Deus me deu um versículo e eu quero dividir ele com vocês. Jeremias 29, a palavra fala: coisa estranha criei na terra, uma mulher cercando um guerreiro. É sua missão, mulher, cercar o seu guerreiro. Alguns guerreiros estão fragilizados, alguns guerreiros precisam ser posicionados, precisam de intimidade com Deus, mas é sua e minha missão, enquanto mulheres nessa geração, cercar os nossos filhos e também os nossos guerreiros, os nossos maridos, os nossos homens. Mas isso eu vou falar depois, na escola de mulheres. Abra a tua Bíblia comigo em Juízes capítulo 4. Uau! Deus tem usado as mulheres de uma forma muito especial nesse tempo. Nós vamos ler a partir do verso 4. Deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai ler bastante a Bíblia. Traz sempre a tua Bíblia de papel, teu caderninho, tua caneta de anotação para a igreja. Seja uma mulher que constrói a sua história com Deus. Você que está me assistindo de casa, compartilhe o link dessa mensagem com as suas amigas e faz aí as tuas anotações, porque Deus vai ministrar o teu coração. Juízes 4, a partir do verso 4. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos do rei Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera. Estou lendo errado, gente? Tá certo. Juízes 4, a partir do verso 4. Não, gente. Meu Deus, cadê? Juízes 4:4, gente. 4:1.
Ok. Então vamos lá, acompanha comigo aí. É isso, a partir do verso 1. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete e Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, agora sim, verso 4, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon, e ali eu os entregarei nas suas mãos. Baraque disse a Débora: eu só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Uau! Essa história começa com um cenário de guerra. Essa história começa com um momento de crise. A Bíblia diz que há 20 anos o povo de Israel estava sendo oprimido por um rei. E nessa época ainda não existiam reis em Israel, mas juízes, homens que eram levantados para serem uma voz e darem ali a direção para o povo. Só que nessa ocasião, quando os homens... não havia um homem para se posicionar enquanto juiz. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus levanta uma mulher chamada Débora. Existem algumas coisas sobre Débora que me chamam muito a atenção e eu me identifico muito com Débora. Essa mulher, a Bíblia fala que ela era profetisa, mas uma das primeiras características que a Bíblia dá sobre ela é que Débora era uma mulher casada com Lapidote. E Lapidote, um nome muito chique, muito lindo, né? Como vocês podem perceber, significa exatamente chamas flamejantes ou tocha acesa. Alguns teólogos dizem que não sabem exatamente se Lapidote era um homem ou se era uma tipificação, uma figura de, literalmente, do fogo da presença de Deus. O fato é que Débora era essa mulher que carregava a presença do Senhor, que era casada com o fogo de Deus. E eu preciso começar dizendo essa noite para você que as mulheres que Deus está usando nesse tempo são aquelas que são casadas com a sua presença, que amam a sua presença mais do que tudo. Mulheres cheias de fogo, mulheres que carregam uma tocha dentro de si. Não, você não me entendeu. As mulheres que Deus está usando nesse tempo, quantas querem ser usadas por Deus? São aquelas mulheres que dizem assim: Senhor, não importa a circunstância, eu amo a tua presença, eu sou casada com o teu fogo. Queridas, eu tenho 25 anos caminhando com Jesus e cada dia que passa eu estou mais apaixonada por Ele. Eu decidi casar com o fogo da presença antes mesmo de casar com meu marido. Jesus é o meu amado. Jesus não é só o meu Senhor, mas Ele é o amado da minha alma. E essa aliança que eu fiz com o fogo da presença com Deus é que tem de fato me guiado todos os dias da minha vida, no meu casamento, na minha maternidade, em todas as funções. Não importa onde o Senhor queira te usar, você precisa lembrar disso. Eu tenho que ser essa mulher casada com o fogo. Uma mulher que ama a presença de Deus, que cultiva a minha história com Deus no lugar secreto. Nós falamos sobre isso no último Pink Power. Uma outra coisa sobre Débora, que ela era uma mulher que vivia nas montanhas, nos lugares elevados. Então todas as vezes que vinha alguém pedir conselho para Débora, essa pessoa tinha que subir. Porque literalmente Débora morava numa região de Efraim, numa terra frutífera, e ela estava ali nas alturas, e era daquele lugar mais elevado que ela tinha conselhos de sabedoria para guiar o povo. Não pense que você vai receber instrução e sabedoria de Deus se você não decidir subir de nível na sua fé. Você precisa ser essa mulher que vive em lugares mais elevados.
Porque às vezes a gente está tão envolvida nos problemas desse mundo que a gente se rebaixa, meninas, que a gente diminui e achata a nossa fé para caber dentro dos nossos problemas, enquanto Deus está dizendo: ei, eu te criei para ser uma mulher das alturas, das montanhas, uma mulher casada com fogo. Débora era essa mulher tão cheia de visão, e a Bíblia diz que ela era essa profetisa, essa juíza, uma mulher que trazia direções àqueles que procuravam a ela, que tinham um discernimento especial. Eu admiro esse discernimento de Débora, eu busco esse discernimento, para não ser uma mulher tola, que decido de acordo com as minhas emoções, mas para ser uma mulher guiada por Deus. E algo interessante sobre Débora ser uma casada com fogo, com a tocha viva, é que não só ela era essa mulher que carregava a presença, mas o termo lapidote também significa aquela que acende tochas. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus nos chama para um lugar mais elevado de relacionamento com Ele, Ele não quer só que eu e você possamos chapar, ser cheia da presença dEle, mas Ele quer que a gente se transforme em mulheres que vão acender a tochas de outras mulheres, mulheres que vão acender a tochas dos seus filhos, mulheres que vão acender a tocha dos seus maridos. Você, minha querida, é chamada para ser uma acendedora de tochas. Lembra da corrida de revezamento? Lembra da tocha olímpica? A Bíblia fala sobre esse passar do evangelho de geração em geração. Como exatamente nessa corrida olímpica, não é sobre mim, Flávia. O reino de Deus não é sobre uma pessoa, sobre um nome, porque todos nós passaremos, mas o reino de Deus é de geração em geração. Então a minha missão é ser cheia do fogo e passar esse fogo para outras pessoas. E a sua missão é levar e cumprir a sua jornada aqui com honra, com integridade, e também acender a tochas de outras pessoas. Quantas mulheres acendedoras de tochas? Será que Deus essa noite pode confiar a você o transferir de um bastão geracional? Porque nessa geração, a tocha está comigo. Bate no seu peito aí e diz: a tocha está comigo. Querendo ou não, você recebeu a tocha. Querendo ou não, é sua missão cumprir a sua parte. E minha querida, que privilégio é quando a gente faz isso de uma maneira honrosa, onde a gente diz: Deus, eu quero fazer do teu jeito, não do meu jeito. Débora é essa mulher que carrega uma palavra para construir vidas, para acender a tocha de vidas. E o nome Débora também significa abelha, que é a tipificação de alguém trabalhadora, de alguém esforçada. Alguma mulher aqui raladora, que trabalha muito? Oh, minha querida, a gente é 1001 utilidades, é ou não é? A gente cuida de marido, de menino, a gente trabalha fora, a gente dá conta de fazer atividade física, porque se não fizer atividade física a gente não tem força. A gente cuida de menino pequeno, enquanto está sacudindo o carrinho do menino pequeno, está fazendo a comida de casa e já falando com o pessoal do trabalho, é ou não é? Nós somos essas mulheres 1001 utilidades, e Deus nos fez assim. Deus foi que nos fez assim. Nós não temos absolutamente nada de sexo frágil. A mulher nasceu da onde? Da onde que ela foi tirada? Da costela. Nós somos feitas do osso. O homem foi feito do pó da terra. Aqui é um parênteses meu, assim, não está na Bíblia, mas eu digo que Deus criou um homem, olhou e disse: está muito bom, mas eu posso melhorar. Então Ele fez a mulher. Ele tira a mulher da costela, e literalmente o osso possui algo muito precioso dentro dele, que é a medula óssea. E a medula óssea que é responsável pela produção das células do nosso organismo. As células sanguíneas, as células de defesa do nosso organismo. É a medula que nutre literalmente o corpo. Você e eu, mulheres, já nascemos designadas para sermos doadoras de vida. Do mesmo jeito que a gente pode doar a vida, nós podemos ser exatamente as tolas que vão tirar a alegria, tirar a vida. Mas Débora é essa pessoa que carrega a representação da sabedoria, vitória e ressurreição.
E eu creio que Deus está levantando essas mulheres que carregam uma sabedoria estratégica, um poder de ressurreição para mudar realidades da sua família. E eu profetizo sobre você essa hora que Deus vai levantar você para trazer vida, para ressuscitar aquilo que estava morto dentro da sua casa, dentro da sua família, aonde você está inserida. Quando você chegar, uma mulher casada com fogo, você vai acender tochas, você vai trazer luz no meio das trevas. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O fato é que essa mulher, comandante de exército, porque o comandante do exército, Baraque, diz para ela: olha, eu só vou para a guerra se você for a nossa estrategista. Ela foi a única a ocupar esse posto. Antes dela, ninguém mais. E depois dela, só Samuel foi considerado um juiz profeta, o maior profeta de Israel. Então ela tem toda essa estratégia militar. E ela começa a profetizar, a trazer segurança sobre esse povo. Ela carrega em si força, estratégia, coragem. E mesmo assim, sendo uma improvável, Deus a usa de maneira poderosa para trazer direcionamento sobre aquela guerra. Débora venceu a guerra, Débora venceu a intimidação, o preconceito por ser mulher. E se levantou como essa profetisa, juíza, guerreira. E eu vou te dizer mais: se ela não tivesse se posicionado, o povo de Israel tinha perecido, assim como na época de Esther. Deus usou Esther naquela geração para trazer ali salvação sobre o povo de Israel, livramento sobre o povo de Israel. Nessa situação, Débora da mesma forma. Minha querida, olha bem aqui para mim. Hoje, nós mulheres podemos ser tudo o que a gente quiser. Você quer ser astronauta, filha? Você pode. Quer ser caminhoneira? Pode. Quer ser tenente, comandante, major do exército? Você pode. Você pode ser médica, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus nos fez essas mulheres fortes. Deus nos deu uma habilidade sobrenatural. Mas uma coisa que você jamais pode esquecer é da sua missão estratégica dentro do seu lar. Eu sempre li esse texto e eu sempre achei, de verdade, mais de 20 anos eu achei, quando eu li esse texto de Juízes 4, que quando Débora, a acendedora de tochas, fala para Baraque: olha, se eu descer a guerra com vocês, o Senhor vai entregar essa guerra através das mãos de uma mulher. Eu sempre achei que ela estivesse falando dela, mas como uma mulher profetiza, ela começa a gerar outra que viria após ela. E é interessante que eu nunca, pelo meu perfil, poderia me identificar com essa mulher, até que Deus começasse a falar comigo de uns anos para cá. Eu me identificava com Débora, essa guerreira, essa mulher ousada, essa mulher resolvida. Mas é interessante a gente perceber que Débora não está falando sobre ela. Em Juízes 4:9, quando ela diz: está bem, eu irei, mas você não vai receber a honra nessa minha missão, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Veja, só para situar vocês, eu tenho aqui um exército do rei Jabim, onde Sísera era o comandante. A Bíblia fala que ele tinha 900 carros de guerra, era um poder muito forte de guerra. Enquanto o povo de Israel estava diluído, estava disperso, Débora então dá uma estratégia para que as tribos se reunissem. E ali, Baraque, o general de Israel, começa a reunir cerca de 10 mil homens. Então eram 10 mil homens contra não sei quantos mil homens do exército inimigo e 900 carros. E a Bíblia fala que no meio daquela guerra, enquanto Débora está dando as estratégias e Deus vai usando ela de maneira poderosa, o Senhor dá a vitória àquele povo. E literalmente aquele exército inimigo foi dizimado. Porém, Sísera, o general do inimigo, foge. E ele entra na tenda de uma mulher. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí. Vamos ler um pouquinho mais adiante. Juízes 4, a partir do verso 17. E é sobre exatamente isso que eu estou pregando essa noite.
as mulheres das tendas. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, diga comigo, Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor, entre e não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, me dê um pouco de água, disse ele, eu estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, esposa de Éber, se aproximou silenciosamente, com um martelo e uma estaca de tenda na mão, e atravessou o crânio dele com uma estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vê qualquer menção a essa mulher chamada Jael. O nome Jael, ele tem duas tipificações, e a primeira deles é até estranho. Jael significa cabra selvagem, é uma cabrita selvagem. Alguma mulher aqui, uma cabritinha selvagem, meio rebeldinha assim, teimosa? Nenhuma, né? Não. Jael era essa mulher das tendas. E a identidade dela revela que ela carrega em si uma certa relutância, uma certa teimosia até, bem típica de nós mulheres. Mas uma outra coisa sobre o nome Jael é que Jael, e El significa todo-poderoso, El Shaddai, Elohim, é um prefixo do nome de Deus. O que me mostra que Jael, mesmo não sendo uma mulher perfeita, mesmo sendo uma improvável, mesmo não tendo uma super habilidade de profetisa, mesmo não sendo uma mulher com muitos dons visíveis, ela carregava a essência de Deus dentro de si. Eu tenho uma mulher forte, corajosa, estrategista de guerra, cheia de dons. E eu tenho uma mulher simples, do lar, dona de casa, que não tem aquele dom tão visível. As pessoas nem procuram ela para pedir conselhos. Ela não tem uma posição ou um título de autoridade. Ela é conhecida como mulher das tendas. Só que presta atenção no que eu vou te dizer: as mulheres das tendas daquela época não tinham absolutamente nada de fracas. Talvez você não saiba, mas quando um homem recebia uma direção de Deus para mover o acampamento, naquela época, quando os homens moviam os seus acampamentos, eles se moviam de cidade em cidade, e ele dizia para a sua família: olha, nós vamos peregrinar, nós vamos andar no meio do deserto. Eram as mulheres que eram responsáveis por tirar as estacas e firmar as estacas das tendas. Isaías 54, quando a Bíblia diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Esse versículo é um versículo profético, mas principalmente, se a gente olhar a tipificação da época, a gente vai entender que o profeta também estava falando com as mulheres, porque eram elas que estendiam as cordas, firmavam as estacas e também moviam as suas tendas para o lugar onde o Senhor estava dirigindo. As mulheres das tendas não tinham absolutamente nada de frágeis, muito pelo contrário. Essa estaca que fala sobre essa firmeza, sobre essa força, que vem de um Deus, no caso de Israel, essa mulher que carregava dentro de si a essência do próprio Deus, essa mulher que firma bem as suas estacas. Quando Sísera do inimigo entra na tenda dela, olha só, a região de Jael era uma região pacífica. Ela estava numa zona neutra.
Existia paz entre a família do marido dela e a família do rei Jabim. Era uma região neutra. Jael não tinha absolutamente nada a ver com aquela guerra. Ela achava que não tinha. Então, quando Sísera pede refúgio dentro da casa dela, achando que ele vai ficar seguro, ele acha que ele vai ser protegido ali, mas ela pega as armas que ela tem, a estaca e o martelo. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela pega as armas dela, a estaca e o martelo, e ela crava aquele martelo, aquela estaca no crânio de Sísera. Não, Débora não estava falando dela. Débora estava profeticamente olhando para um tipo de mulher. Uma mulher que não tem tantos dons visíveis e humanamente aplaudidos, mas que estão dentro das suas casas com as suas estacas nas mãos e com o seu martelo. E sabe o que é mais interessante? É que o inimigo entra na tenda dela achando que ali ele vai estar protegido. E é exatamente a mesma coisa que o inimigo entra dentro dos nossos lares hoje, achando que ele vai estar protegido. Muitas vezes o inimigo entra dentro das nossas casas e ele acha que ali ele não vai encontrar nenhuma Jael, nenhuma mulher que carrega a essência de Deus dentro de si. Ali ele está protegido, mas no poder do nome de Jesus, mulheres firmadas com a estaca e com o martelo na mão, vão ser essas que serão colunas dentro dos seus lares. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, você pode fazer tudo o que você quiser, até fazer parte da NASA. Eu queria, se eu tivesse assim mais tempo na vida. Às vezes meu marido diz assim: Flávia, tu não acha que tu já inventou demais? Tipo, toda hora tu pensa numa coisa, num projeto novo. Eu falo: amor, a gente só tem uma vida para viver. A Bíblia diz que ao homem cabe o viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. É só uma vida, minha irmã, não tem biblicamente reencarnação. Então, minha querida, trate de viver intensamente nessa vida para a glória de Deus. Mas nunca se esqueça que você é essa que está com a estaca e o martelo dentro das suas mãos. Jael era treinada por Deus para lidar com coisas difíceis dentro do seu lar. Naquela época já eram as mulheres que colocavam as tendas. Isso exigia esforço. Quantas mulheres chegaram numa sexta-feira cansadas, exaustas das tarefas da semana? A gente sabe o que é isso. Querido, sabe o que a gente precisa dizer para o inimigo das nossas almas, para Satanás? Satanás nunca despreze uma mulher das tendas. Porque mulheres das tendas têm as suas estacas de firmeza, de compromisso. Mulheres das tendas têm o seu martelo. São mulheres que estão ali com a palavra na mão e que não vão deixar o inimigo encontrar um ninho dentro do seu lar. São essas mulheres que estabelecem: pastor, eu ainda não sou casada. Minha querida, você, agora mesmo que tu tem que pegar aí o teu martelo e a tua estaca amolando. Agora é a hora. Para que quando chegar a tua vez de ser essa mulher na tua tenda, na tua família, você dizer: aqui não, Satanás. Antes de você entrar aqui e fazer qualquer escarcéu na minha vida, na minha família, no poder do nome de Jesus, você vai ter que enfrentar o martelo e a estaca do poder do Senhor. Aqui não. Na minha tenda, o inimigo não tem abrigo. Pega a tua espada aí de novo. Pega esse martelo que esmiuça a pena. E diga comigo: na minha tenda, Satanás, tu não tens abrigo. Eu me levanto como essa mulher, de estaca, de martelo, de espada nas mãos, e me colocarei como uma mulher que vai carregar a presença de Deus por onde eu for. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluia. Talvez você foi chamada para ser uma Jael
e está esperando um lugar como o de Débora. Ei, para de desejar a porção da outra. Para de te comparar com a outra. Para de dizer, se eu fosse aquela mulher lá, eu era usada por Deus. Às vezes vem mães, vem pessoas que para a gente dizem assim, pastora, se você orasse pelo meu filho, pela minha filha, se o pastor conversasse com meu filho, então ele tomaria jeito. Você é a Jael da sua casa. Você é essa que tem que firmar bem as suas estacas. Você é essa que vai alargar as tendas, porque as mulheres também têm o poder de diminuírem as tendas. Provérbios 14:4, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Por quê? Porque as mulheres são as edificadoras, as construtoras do lar. Para tornar mais simples, eu costumo dizer o seguinte, eu digo assim, olha, meu marido é o engenheiro, aquele que projetou, mas quem é mesmo mestre de obra sou eu. Quem está ali passando massa, quem está ali firmando estaca, quem está ali organizando, dizendo, opa, aqui está na hora de fazer devocional, menino, levanta. Quem está lá dizendo, na nossa casa nós vamos ter momento de mesa, de oração. São as mães, são as mulheres, é você que tem que firmar a estaca no coração da sua família, alargar a tua tenda. Mas muitas mulheres não estão fazendo isso, muito pelo contrário, elas mesmas vão lá e tiram estaca, tiram tudo. Deus está te dizendo, se mova, expanda, larga o espaço da tua tenda e você é a primeira a atrapalhar o mover de Deus na tua família. Quando Débora, acendedora de tochas, está profetizando e falando com Baraque, ela está dizendo o seguinte, Deus vai entregar o inimigo nas mãos de uma mulher improvável, que carrega a essência de Deus dentro dela, e o Senhor vai usar ela a partir de dentro da sua casa. Ela está olhando para uma improvável, ela está dizendo, meu papel aqui é só acender a tocha. Enquanto ela está lá no meio da guerra, tem uma Jael dentro da tenda, cravando a estaca e o martelo no crânio do inimigo. Você precisa ser essa, que vai perceber, que vai discernir. Gente, mulher tem um radar, não tem não? Alguns dizem que mulher tem um sexto sentido, mas na verdade nós carregamos a essência do Espírito Santo dentro de nós. E o Senhor nos dotou de um discernimento muito pontual, estratégico. Por isso que quando uma mulher está perdida, ela está perdida em meio. Ela fica deslocada, ela não tem sabedoria nenhuma. Gente, vocês aqui são minhas ovelhas, amém? Eu posso pegar mais fundo, não posso não? Quando eu vou pregar em outro lugar, eu passo um pouquinho mais de manteiga, mas aqui não dá para passar manteiga. Muitas mulheres tolas estão destruindo aquilo que Deus deu nas mãos delas. E você é uma construtora no reino. Você é uma construtora da sua família. Você é aquela que chega no lugar e está ali para resplandecer a glória de Deus, e não para ser uma mulher leviana, levada pelos seus altos e baixos emocionais, inconstante, levada pelo vento. Você foi chamada para ser uma mulher constante, uma mulher de estacas, uma mulher firmada na palavra. Eu posso ouvir um amém? Amém. É isso que os céus têm para você. É isso que os céus têm para mim. É isso que os céus têm para nós. E eu quero tudo aquilo que os céus têm para mim. Eu quero tudo aquilo que os céus têm para mim. Eu olho para as promessas de Deus, para a palavra de Deus e falo, Senhor, eu estou tão longe. É tão difícil ser essa mulher com discernimento aguçado. Às vezes a gente está meio perdida mesmo, igual uma barata tonta. Senhor, eu não sei. Senhor, eu errei, eu caí. Mas me ajuda, Senhor, a ser essa mulher que discerne melhor. Essa mulher que não vai deixar nenhum inimigo se aninhar no meu lar. E é lindo que Juízes 5, Débora e Baraque fazem um cântico em homenagem a Jael. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber o queneu. Bendita seja entre as mulheres das tendas.
Jael é a mãe das mulheres das tendas. Ela simboliza exatamente isso: firmeza, confiança, constância. E sabe o que é lindo? É que ela, teoricamente, ela estava num lugar neutro. Ela podia dizer assim: eu não vou me meter nisso. Isso não é problema meu. Não, eu não gosto de confusão, não vou, nem sou intercessora. Minha querida, toda mulher é uma intercessora. Toda mulher é uma mulher de oração. Toda mulher é gerada por Deus para ser essa que vai nutrir, trazer vida. E é lindo porque ela diz isso: eu vou firmar a minha estaca e o meu martelo. Jeremias 23, 29, era o texto que eu estava procurando. A Bíblia diz, o profeta Jeremias: porventura a minha palavra não é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela tinha na casa dela a palavra de Deus, o conhecimento do Deus da palavra, e ela venceu o inimigo exatamente com isso. Você não vai vencer o inimigo com força de vontade. Você não vai vencer o inimigo com positividade. Você não vai vencer o inimigo com autoajuda, com pensamento, eu vou vencer agora. É força do pensamento. Só tem uma estratégia para você vencer o inimigo das suas almas, e é você se levantar como sendo essa mulher firmada na palavra, sendo essa mulher constante, firme. A verdade, minhas queridas, é que Deus não nos chama para esse lugar de neutralidade, mas de posicionamento. Ah, pastor, isso não é para mim. É sim, minha querida. É você que tem que se posicionar. Eu já estou no meu lugar, cadê você no seu? Jael só é falada uma única vez na Bíblia, mas é falada como uma mulher que matou o inimigo, uma heroína que libertou as tropas do rei Jabim. Você e eu somos essas mulheres corajosas, posicionadas. E se há aqui alguma mulher que continua neutra, que continua na zona de neutralidade, eu quero profetizar que essa é uma noite que você vai decidir sair desse lugar de neutralidade, que você vai decidir assumir o seu lugar diante de Deus, porque mulheres estratégicas carregam dentro de si uma paixão e se dispõem a ser resposta nesse tempo. Me escute, viver para si é uma coisa comum, mas tomar uma atitude de ir além, de deixar um legado, é para quem decide hoje, minha irmã, não viver uma vida pequena. Através da história de Jael, de uma improvável. Tem alguma improvável aqui hoje? Deus cumpriu a sua palavra e entregou o general do exército inimigo nas mãos de Israel. Eu vejo Déboras que levantam Jaéis, Isabéis que abraçam Marias e as ajudam a gerar. Vejo Rutes que permanecem leais a Noemi mesmo no dia da amargura. Mulheres que amam a presença, mulheres que são casadas com o fogo de Deus, que têm uma aliança com Deus e que são essas acendedoras de tochas para levantar umas às outras. Você, minha querida, quer ser essa mulher de coragem, amém? Você quer ser essa mulher que vive no centro da vontade de Deus, que tem sabedoria necessária para tomar decisões? Então, seja essa mulher das tendas que ama o lugar secreto, que está ali com a sua palavra. E quando o inimigo vier sorrateiramente tentar encontrar lugar na sua família, na sua casa, na sua vida, você vai ser essa que com a palavra, lembra de Jesus em Mateus 4, como é que ele venceu o inimigo? Está escrito. Mas não adianta carregar a palavra na mão se não viver ela de fato. Eu lembro de um texto de Lamentações 3, onde a Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é que você vai trazer à memória uma coisa que você nunca se dedicou a ler e aplicar o seu coração? É igual a história da pessoa que vai fazer Enem e chega para a gente aqui no final do culto e diz assim: pastora, ora pela minha caneta. Unja a minha caneta. A minha primeira pergunta antes de orar é: você estudou?
Você fez a sua parte. Não é a caneta que precisa estar ungida, não. A caneta ungida de Israel que vai fazer você passar no Enem. Mas o Senhor, o Espírito Santo, pode te ajudar a trazer à memória aquilo que você já carrega. Vocês estão me entendendo? Como é que eu vou saber uma palavra? Como que eu vou me posicionar num dia difícil? É trazendo à memória o que te traz esperança, é fazendo reviver no seu coração aquilo que Deus já tem derramado a você no lugar secreto. Quantas vezes na minha vida, diante de uma situação difícil de decisão, o Senhor me lembrou de algo que Ele falou comigo lá, quando eu estava dentro da minha tenda, amolando a minha estaca, amolando o meu martelo. E naquela hora necessária e precisa, o Senhor me trouxe a resposta. A gente está numa época de fé express. E isso você nunca vai receber no Pink Power. É só essa coisa de, não, eu vou aqui porque, nossa, eu saio tão bem. A gente sai tão bem, mas a gente sai tão bem porque a gente sai sacudida e posicionada pelo Espírito Santo. Se você está atrás de uma mensagem, de uma palavra motivadora, tem muita gente boa fazendo isso. Alguns não são, mas outros são. Mas se você quer uma palavra de vida para ser transformada, sacudida e não ser mais a mesma mulher, então você está no lugar certo, porque esse é o lugar onde as filhas estão sendo casadas com fogo, onde mulheres estão deixando de ser dependentes emocionais, onde mulheres estão entendendo tudo que eu preciso é dele, é da glória dele, é da presença dele. E uma vez que eu sou essa mulher cheia do fogo, eu vou acender o fogo de outras, eu vou ser essa que vou acender tochas de outras, eu vou ser essa que vou despertar outras pessoas para encontrarem o seu lugar de destino. Minha querida, Deus está olhando para essas mulheres das tendas e dizendo: é com vocês que eu conto para firmar bem as estacas dessa geração. É você. Será que você pode olhar para essa irmã aí do lado e dizer: é você mesma que Deus quer usar? É você mesma que Deus quer usar. A gente fica oferecendo outras pessoas para Deus. Eu não sei se você já fez isso. Gente, eu passei anos da minha vida oferecendo outras pessoas para Deus. A pessoa que eu mais ofereci era meu marido. Aí eu dizia assim: Senhor, leva ele. Usa ele, olha, Senhor. E aí eu dizia: Fred, tem uma ideia, um projeto. Até um dia que ele olhou para mim e falou assim: Flávia, eu não tenho paixão nenhuma por esse projeto. Aí eu fiquei chocada. Aí eu falei: como assim? Mas é um projeto de Deus. Ele disse: está vendo? É porque é para ti, não é para mim. Você tem todo o meu apoio, eu vou te ajudar no que você precisar, mas é você que precisa ir. Eu lembro, tão interessante, que eu abri o meu canal do YouTube anos atrás, não sei exatamente quantos anos, depois eu olho. E o nome do meu canal do YouTube era assim, era Fred Flávia Reis, porque eu não tinha sequer coragem de botar o meu nome só. Aí eu dizia assim para ele: não, vamos. Ele dizia assim: muda o nome desse canal para Flávia Reis, começa a fazer os teus vídeos, a postar as tuas mensagens. Eu dizia: eu não, Deus quer fazer contigo, comigo não. Mas eu estava lá dentro da minha tenda, amolando a minha estaca, amolando o meu martelo. Até a hora certa que o Senhor falou: agora usa. Desengaveta, tira. Às vezes a gente não sabe como usar. Vocês me olham hoje, essa mulher segura, bem resolvida, mas nem sempre eu fui assim. Eu empurrava as minhas amigas de Deus. Eu sentava com elas e eu dizia: minha amiga, olha, tem um projeto, uma escola de louvor, algo assim que a gente pode fazer. E elas diziam assim: legal, Flávia, faz. É eu, não é para mim. Você não pode usar outra pessoa. O Senhor não pode levantar outra pessoa. E eu lembro de 2012, só tenho 11 anos. Eu já era pastora, eu já ministrava fora. E eu lembro de eu fazer uma viagem para Moçambique, África. E essa foi uma das viagens que eu queria muito que o meu marido fosse comigo. E ele dizia assim: não dá, eu tenho que organizar um monte de coisa na igreja. Não vai dar para a gente ir para a África esse ano, Flávia. Aí eu fui para o meu quarto chorar. Porque o lugar de falar mal de marido é no teu quarto. Para de falar nas redes sociais. Eu falei: Senhor, o Senhor está vendo esse homem. Eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero fazer missões na África. É esse ano que eu quero ir, Jesus.
mas ele não quer ir esse ano. E aí eu comecei a orar para Deus colocar o desejo no coração dele. E ele não mudava o coração. Aí Deus começou a falar assim comigo: vai sozinha, eu estou contigo. E eu falei: amor, você me abençoa, eu quero muito ir. E depois de alguns meses, ele falou: amém. A gente não tem condição de ir agora nós dois, financeiramente, nem de tempo, nem com as crianças. Samuel acho que tinha 2 aninhos de idade, mas você vai. Então fui eu e a minha sogra, e nós passamos 3 semanas em Moçambique. Primeiro numa cidadezinha chamada Pemba, onde tem um orfanato lindo, dos maiores do mundo, e depois em Maputo, no Iris Ministries, o ministério da Heidi Baker, que já levantou mais de 10 mil pastores, tem feito um trabalho tão lindo de missões ali naquele lugar. E eu me lembro de um pastor chegar para mim e dizer assim: Flávia, a gente queria muito que você liderasse louvor aqui em Moçambique. Eu falei: amém, pastor. Mandei uma listinha de músicas, falei: os seus músicos podem ensaiar. Eu já contei essa história aqui outra vez. E quando eu cheguei lá, a primeira reunião que eu tive foi com a Heidi Baker, e ela sentou comigo, ela disse: Flávia, a Stacy me falou que você é médica, que você é ministra de louvor, que você prega, que você é pastor. Eu: sim. E ela começou a fazer a minha agenda, irmãs, era assim, 7 horas da manhã, devocional com pastores. 8 horas da manhã, atendimento lá na aldeia, tal, como médica. Depois eu voltava e tinha que ministrar louvor no culto. O meu dia começava às 7 da manhã e terminava quase meia-noite. E um dia Deus falou comigo debaixo daquele céu estrelado da África: tá vendo, filha? Nessa época eu dava aula em 3 universidades de medicina. Deus falou comigo claramente: tá vendo, filha? Hoje de manhã você ensinou como professora. Depois você ministrou louvor. Depois você pregou. E Deus começou a me lembrar, porque para mim cada uma das tarefas que eu fazia eram tarefas soltas. Não tinha nada a ver, não tinha conexão, era só um monte de coisa junto. E Deus falou: cada uma dessas funções que eu te dei aqui na terra se conectam, estão ligadas para o cumprimento do meu propósito na tua vida, filha. Uau, debaixo daquele céu estrelado, em junho de 2012, eu entendi por que eu tinha sido criada e por que todas as áreas que Deus me abriu portas e eu tive a oportunidade de trabalhar, de servir, começaram a fazer um sentido único. E no final dessa viagem eu fui para uma outra cidade ministrar. E o pastor que tinha me convidado para ministrar louvor num evento, e eu achava que era um evento no meio da África, um negócio bem chão assim, algo bem simples. Quando ele chegou no lugar, nós chegamos no lugar, era no Teatro Municipal de Maputo, capital de Moçambique. Mas não era um teatrinho não, irmãs, era um teatro lindo. E tinha escrito em cima: hoje à noite, Flávia Reis. Não te contei o pior, piscava: Flávia Reis, Flávia Reis, Flávia Reis, Flávia Reis. Gente, era um teatro, eu nunca imaginei. Quando eu cheguei lá, eu falei: meu Deus, o pastor não me disse que era um evento assim. E a primeira coisa que eu fiz, quem adivinhar ganha um bombom. Eu fui para o banheiro chorar. De verdade, porque eu digo que banheiro é lugar de oração. Eu falei: Senhor, não era isso. Eu falei sim para o pastor, mas eu não estou pronta. O Senhor sabe que eu não estou pronta. Cadê o meu marido? Fred era para estar aqui agora. Pecador, ficou no Brasil, me deixou nessa treta. Até então eu não estava sentindo falta dele assim, né? Eu falei: era para ser Fred e Flávia Reis. Só que um ano antes, Deus tinha me dado uma palavra através da Stacy. Ela disse: Flávia, você tem sido fiel ao lado, você tem sido fiel atrás. Mas a partir de agora, Deus vai começar a derramar uma porção que é sua. E que vai complementar o ministério do seu marido. Juntos vocês vão fazer coisas muito maiores, porque você tem sido fiel ao lado, porque você tem sido fiel nos bastidores. Eu disse amém, né?
Na hora do mover, a gente diz amém, está feliz da vida. Aí quando eu vi Flávia Reis, falei, está repreendida, eu não quero, não sou eu. Pastor, então, vai ter outra pessoa se apresentando essa noite? Ele disse, não, pastor, é só você, a banda já está preparada. Quando eu entrei no teatro, era um teatro lindo, histórico, português, aquelas coisas mais lindas. A banda me esperando a cantora chegar. Todo mundo passando som, e eu cheguei ali, então, sou eu mesmo? Gente, só Deus sabe como eu ministrei naquela noite. Tinham muitos jovens que tinham ido naquela noite para ver um evento da cidade, para ver quem era essa tal de Flávia Reis, a apresentação da noite. Tinha crente, mas tinha muitos descrentes. Nessa hora eu olhei para Jesus, eu tirei o meu martelo e a minha estaca que estavam muito afiados, de muitas horas, minha carga horária de lugar secreto. Como é que está a tua carga horária de lugar secreto? E eu falei, eu vou. Quem me viu passar na prova no banheiro, não me viu entrando igual uma leoa naquele dia. E foi tão lindo, tão poderoso. Muitos jovens de Moçambique aceitaram Jesus naquela noite. Gente, parecia que eu já fazia aquilo há anos. Quando Jael, essa mulher que carrega a essência de Deus, tira a estaca dela e o martelo para cravar no crânio do inimigo, que o inimigo não conta, que aquela mulher improvável, ela tem carga horária de lugar secreto. Ela está ali amolando a estaca e o martelo dela, ela está preparada para na hora de entrar em ação, aquela mulher da tenda, aquela mulher improvável, que parece que não tem muitos dons, porque quem está do lado dela tem muito mais dons que elas. Essa mulher é a que define o destino de um povo. Deus vai te usar de uma maneira tão estratégica, minha irmã. Você recebe nessa hora. Eu não sei o que tem te trazido intimidação, medo, ou se você, assim como eu, tem orado oferecendo outras pessoas. Eu quero te desafiar essa noite. Se o Senhor te der um espaço, se o Senhor colocar um inimigo na tua mão, tu não vai atrás de uma Débora, não. Cadê Débora? Para matar Císera, ele está aqui na minha tenda. É você quem Deus quer usar. É você quem Deus quer usar como mulher. É você quem Deus quer usar como mãe. É você quem Deus quer usar enquanto esposa. Você é essa mulher da tenda, que tem muita carga horária de lugar secreto, que conhece o seu Senhor, que pode até ser um pouquinho teimosa, mas que carrega dentro de si a essência do próprio Deus.